Salve, minha rapaziada! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo. Absolutamente tudo sobre Botafogo de futebol e regatas. Dias tensos, mas é aquilo, virada de chave. Botafogo amanhã entra em campo na Copa do Brasil e a gente já aproveita para fazer esse pré-jogo aqui para a partida entre Botafogo e Bragantino. Já com outras informações adicionais de tudo isso que está rolando entre John Textor, Eagle, Ares, né? Toda essa situação que faz com que o botafoguense fique completamente apreensivo, evidentemente, tá legal? E a gente também fala aqui sobre o John, né? Sobre o Léo Link, a situação da chegada do goleiro Neto, entre outras situações. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. E lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pela KTO, né, que é parceiro oficial dos canais do Brownie. Para você, né, fazer aquela boa, vou colocar aqui, né? Não vou colocar aqui não, cara. Vou colocar lá no meu Instagram, se você quiser dar uma olhada lá, Brownie Oficial. Você vai ter acesso, né, à combinação, a múltipla, né, que eu fiz para essa Copa do Brasil. E além disso, você tem chance extra com vitória do Fogão. Palpite com responsabilidade, o link vai estar aqui na descrição. Vamos lá, rapaziada. Primeiro de tudo, vamos falar da situação aí da Eagle, tá? Que eu acho que é o assunto mais urgente, né? Embora a situação do gol também seja importante. Os desfalques, né, que o Botafogo vai ter contra o Bragantino para esse jogo, tendo a vantagem de 2 gols, uma vantagem que poderia ter sido bem maior, né? A gente está vendo aí que rolou, né, de fato, um movimento do John Textor, né? E esse movimento ele contou com a anuência, né, com apoio, né, do associativo do Botafogo, de pegar o Botafogo, né, e registrá-lo na sua nova empresa nas Ilhas Caimã, com um aporte de 650 milhões. Né, digamos assim, que foi uma manobra feita por ele para se tornar, digamos assim, em termos de, né, o Botafogo majoritário, em termos de investimento e poder, né, colocar o Botafogo nas Ilhas Caimã, correto? A Eagle afirma que isso não é legal, entretanto o Botafogo se escora na situação que o Botafogo já tem, inclusive, um dos apoios da Justiça da Terceira Vara, de que o Lyon deve muito dinheiro ao Botafogo. E nessa, se você fizer uma subtração, claro que não dá para fazer essa situação com conta de padaria, mas o Botafogo ele tem um saldo aí nessa brincadeira, contando tudo isso, de, acho que, 48 milhões de euros, né, que o Botafogo tem aí de tudo que apoiou o Lyon e, consequentemente, a Eagle Football com seus investimentos. Contando venda inflacionada do Igor Jesus, a situação do Savarino, enfim, tudo isso para ajudar o Lyon, tá certo? O Marinax, embora ele tenha dito que não, volta a repetir, está na jogada, né? E agora é ver o que vai acontecer, né? Já falei aqui, não tem muito o que ficar também se desesperando. São 3 possibilidades agora. O John Textor, né, conseguir negociar essa situação com a Eagle e com a Ares, e ó, cara, vamos pegar aqui o que faz parte de cada um, apertar as mãos e seguir a vida, né? O que eu acho que pode não acontecer. Número 2, o Botafogo ser gerido pela Eagle e o John Textor sair da vida do Botafogo. É uma situação que pode acontecer. E aí isso pode melhorar ou piorar. O Botafogo vai seguir sendo gerido por um fundo multimilionário. E aí a gente vai ver quanto à questão de competitividade, né? Quem vai ser o cara que vai gerir o Botafogo, se ele vai ser um cara adequado, né? É uma possibilidade também. E terceiro, que é o pior, que é o que está acontecendo agora. Esse cabo de guerra se estender para a fase, né, para a esfera dos tribunais, e o Botafogo continuar preso nessa sala, né, que a gente usou essa metáfora, né, de que o Botafogo está preso numa sala, tem comida, tem água por um tempo, mas não por tanto tempo assim, não é eterno. Né, e o Botafogo ele não está com a chave para sair dessa sala, correto? Isso é muito importante. Então assim, cara, vi até algumas pessoas criticando a imprensa. Desculpa, gente, essa não vai rolar, não vai colar. Parece que falaram do Rafael, né, cara? O Rafael, porra, sim, gente, na boa. Um dos caras que tá fazendo matérias no Jornal o Globo junto com o Thales Machado, que é botafoguense, é o Rafael Soares, né? E pegaram uma foto dele com a camisa do Fluminense. Eu nem conheço o Rafael Soares pessoalmente, tá? Eu só admiro o trabalho. O Rafael Soares é um dos maiores jornalistas investigativos do Brasil, tá? É um dos maiores jornalistas investigativos do Rio de Janeiro. É um cara que investiga tráfico de drogas, é um cara que investiga milícia, é um cara que investiga bicheiro, né?
Se você pegar o documentário dos bicheiros, ele é um dos que mais fala, assim. Então, o fato dele estar cobrindo o Botafogo significa que essa cobertura tem credibilidade, né? E não é aquilo, é separar as coisas, gente, desculpa. Todo mundo é grato ao John Textor, todo mundo sabe que desportivamente o projeto dele foi fantástico. Foram 4 anos em que o Botafogo saiu da água para o vinho, foi um Botafogo completamente falido, com pouco dinheiro na conta, ser campeão da Libertadores, campeão da América e boom nas suas receitas. Não existe isso sem trabalho muito dedicado, não existe isso sem trabalho muito bem feito, mas é importante destacar, o John Textor fez merda. O John Textor, ele vem devendo pessoas, ele está devendo empresários, ele está devendo outros clubes. Ele é um cara que ele vai, digamos assim, para tentar escalonar, ele vai deixando algumas coisas para depois e vai fazendo tudo do jeito dele, e ele sabe que ele fez merda. E ele tomou a prensa agora com tudo isso que está acontecendo com a Ares e com a Eagle. Repito, rapaziada, acho que as coisas vão se resolver, mas fica esse susto, né, que o Botafogo está passando por uma loucura, né, que o John Textor, né, cometeu e que faz, inclusive, a gente refletir sobre a responsabilidade dele, é óbvio, tá? Ninguém precisa ser cego. Você pode ser grato ao cara, gostar do cara, o cara mudou a história do Botafogo para melhor, mas isso não significa isenção. O cara não é Deus, desculpa. Mas vamos lá. Dito isso, gente, só voltaremos a falar sobre esse assunto quando a gente tiver uma concretização daquilo que vai acontecer. Vamos falar aqui sobre o gol do Botafogo. O John não deve agarrar na quarta-feira, não está relacionado, está sendo vendido de fato por 10 milhões de euros para o West Ham United. Uma apuração que eu fiz é de que pode ser que tenha bônus e metas para chegar a 12, tá? Para um goleiro de 29 anos, se você pegar em a macro, é uma venda interessante, levando em consideração que ele quer ir embora, né? É aquilo, boa sorte, obrigado pelos serviços prestados, mas faço aqui a diferença, né? O Gregory é um cara que, mesmo já negociado com o Al Rayyan, ele pediu para jogar os jogos, ele pediu para ser relacionado, ele pediu para atuar. Acho que o John podia ter pedido para atuar também na quarta-feira, mas é isso, irmão. Não quer jogar, vamos de Léo Link, né? Vamos de Léo Link, moleque bom, né? Novo, mais promissor, e acho que vai dar conta do recado. Vamos passar toda a força para o Léo Link nesse momento, que vai ser importante, que vai disputar a vaga com o Neto. O Neto já está no Brasil realizando exames, pode ser anunciado ainda hoje como novo reforço do Botafogo. Neto, goleiro, realmente, cara, uma galera falou aí, por descuido, eu falei 34, o Neto tem 36 anos, tá? Então, assim, cara, vai disputar em posição com o Léo Link, né, aberta a disputa, né, a competitividade no gol do Botafogo, beleza? E agora a gente fala sobre Botafogo e Bragantino, né, e antes, né, eu tô com um cenário novo, vocês estão vendo aqui, que tinha uma caixa, né, era essa estante, que eu vou mostrar aqui um pouco pra vocês, né, a iluminação aqui ainda tá um pouco, né, rapaziada, baixa, né? Vou até acender aqui a luz um pouquinho, mas tem que botar umas luminárias aqui. Não é o nosso estúdio, tá bom, gente? Não é o nosso estúdio, né? Mas aqui vai ser o cantinho aqui da minha sala. Tem uma foto minha aqui com a camisa do Botafogo. Tem um quadro lindo que eu ganhei no Movimento Ninguém Ama Como a Gente. Esse aqui sou eu, ou quase isso. Faixa de campeão da América. As medalhinhas aqui da minha escola que eu ganhei de presente. Medalha de campeão de futsal e futebol de campo. O pai jogou na várzea, moleque. Tá ligado? Credencialzinha. Aqui, ó. Série B. 22 de agosto. Há 4 anos eu tava indo no Botafogo em Vila Nova. Cobri a Série B. E a galera achando ruim hoje, né? Olimpíadas, Copa do Mundo. Aqui umas paradas mais pessoais. Tem uma medalha de honra aqui do Comitê Olímpico. O meu prêmio do TikTok. Esse aqui, rapaziada, é um ingresso aí, ó. Ingresso do meu primeiro jogo na vida. Botafogo e Corinthians, 12 de dezembro de 2004. Foi o primeiro jogo que eu fui na minha vida. Esse aqui é o radinho, né? É o rádio que eu sempre ouvi os jogos do Botafogo, que eu não tinha televisão com pay-per-view em casa quando era criança. Então eu aprendi a amar o Botafogo nesse radinho aqui, né? Aí, ó. Um pedaço de madeira da construção do Maracanã que eu tenho. Diploma, meu TCC. Aí vários livros, tá ligado? Aí, ó. Meus livros do Botafogo, meus livros de futebol de um modo geral. Um dia eu posso mostrar aqui com um pouco mais de calma para vocês darem uma olhada. A medalhinha da Copa do Mundo de Clubes. E é isso. E aí, gostaram, rapaziada? Se alguém for fera nessas paradas aí de iluminação, tá? Brownie, pô, faz o seguinte, coloca uma luz ali no meio, coloca uma luz ali na lateral. Quiser me dar uma dica, estamos aceitando.
Mas vamos lá, galera. Falando sobre Botafogo e Bragantino, o Botafogo vai ter 2 desfalques considerativos, consideráveis, desculpa. O Cuiabano, né, que teve uma entorse no tornozelo, acabou não sendo substituído ali no fim do jogo porque já não tinha mais mexida para fazer. Por considerativos foi foda. Mas tá fora, né, desse jogo. Não sei nem se ele volta para o fim de semana no Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, em que o Botafogo vai reencontrar o Renato Paiva, né? E não teremos o Caio Pantaleão, né, que é realmente uma preocupação grande. Mas assim, cara, apesar de não tê-lo, confio bastante no David Ricardo, tá certo? Bom, Léo Link no gol, lateral direita Vitinho, zaga com David Ricardo, Barbosa e na lateral esquerda Alex Telles. Meio campo com Marlon Freitas e Alan ou Newton. Mais à frente, né, aquele quarteto que a gente está acostumado a ver. Né, o Savarino ou o Joaquim Correa, né? Eu prefiro o Savarino, até mesmo pelo último jogo. Não estou gostando do Joaquim Correa. Montoro, Arthur e Arthur Cabral. Valeu? Inclusive, com toda essa situação que está rolando no Botafogo, rapaziada, acho muito difícil que essa parada aí de vem um centroavante, vem um ponta direita, que isso realmente se concretize, tá certo? Mas enfim, jogo muito, muito importante, eu diria que fundamental para saber como é que vai estar a cabeça do Botafogo, dos jogadores e do botafoguense de um modo geral, né? Para a sequência da temporada, pensando em tudo que está acontecendo. Né? É claro que existe um risco de tudo que está rolando no off, nos bastidores, né, se entranhar para o campo. Claro que existe esse risco. Né? Em todo clube, você está tendo problemas extracampo, políticos, financeiros, né? Você pode ter problemas. Né? Mas eu acho que esse jogo vai ser uma resposta. O Botafogo ganhar, o Botafogo se classificar, conseguir essa vaga para as quartas de final, quem sabe isso não cria uma química bacana. Quem sabe isso não crie, né, uma energia bacana entre a torcida e o time para que a gente se una, independente desses problemas, em prol de mais uma taça que a gente não tem. Mas é isso, vai ser um jogo muito difícil, cara. Muito importante o Botafogo se segurar no primeiro tempo, não deixar de jogar bola, é importante, não pode ficar encostado com a bunda no gol esperando o Bragantino, que é um time de qualidade. Não tomar gol no início do jogo de maneira nenhuma. E é isso. Vambora. Tamo junto, rapaziada. Forte abraço e qualquer coisa, nós voltamos com mais informações aqui. Fui.